Bom, agora a gente vai começar a ver recursão. E recursão é uma técnica, né, para a gente projetar algoritmos, tá? Então, a forma da gente projetar algoritmos para resolver alguns problemas, né? Nem tudo eu vou resolver com recursão. E também tem seus momentos de se usar recursão ou não, tá? E isso a gente vai ver um pouco melhor em MC202, tá? Só que antes de começar a falar sobre recursão, eu quero dizer que ele é um assunto difícil, tá? Então ele é um assunto que em algum momento a ideia de recursão vai clicar para você e vai começar a fazer sentido. Mas no começo, recursão parece uma coisa meio estranha, meio mística, que você não sabe direito o que está acontecendo, tá meio mágica, assim, e você fica meio que no vácuo tentando entender por que, que aquilo funciona. Mais do que isso, quando você tem que fazer alguma coisa com recursão, você provavelmente vai ter dificuldade no começo. Tá? Então, a ideia desse vídeo e dos próximos que eu vou fazer é introduzir o conceito de recursão, que em si eu não tenho muito o que falar em termos teóricos de recursão. Tá? O que eu vou tentar fazer é dar alguns exemplos de recursão e eu vou tentar fazer bastante exercício nos vídeos para ajudar esse entendimento. Tá? Porém, esse é um assunto que os alunos têm bastante dificuldade e, como a gente não está numa sala de aula, eu não consigo tirar dúvida de vocês presencialmente enquanto eu estou aqui ensinando conteúdo. Então é muito importante, se vocês não entenderem, vocês buscarem o atendimento dos monitores, ou me escreverem, ou escreverem para os monitores, buscar recursos na internet. Recursão é um assunto muito clássico da computação, da programação. Então você é capaz de encontrar inúmeros vídeos e textos e slides e exemplos, exercícios e etc. sobre recursão na internet. Tá? Então, se você achar que esse vídeo, esses slides não são suficientes, busque outras formas de entender esse conceito, que é um conceito muito importante, mas é um conceito difícil assim, de pegar no começo, tá? Mas com certeza em algum momento você vai entender e vai ser capaz de usar recursão. Eu não quero botar medo, tá? E desencorajar. Na verdade, eu acho recursão uma coisa muito bonita do ponto de vista algorítmico e muito útil, muito interessante. Tá? Então, é uma coisa que, um assunto que eu particularmente gosto muito, mas eu sei que ele é difícil no começo e eu mesmo tinha dificuldade com recursão quando eu comecei a aprender recursão. Bom, então o que é recursão? Recursão é o conceito da gente ter uma função, né, uma função em termos de código, né, que chama a si mesma para resolver algum problema computacional que a gente está interessado. Tá? Então a gente viu essa ideia de funções chamam funções, né, mas a gente não mexeu com uma função que chama ela mesma. Tá? E a ideia de recursão é a seguinte: tem instâncias pequenas desse problema computacional que eu sei resolver diretamente, ou de uma maneira muito simples, muito rápida, tá? Alguma coisa muito fácil de resolver, quando a instância do problema é pequena. Tá? Isso é o que a gente vai chamar de caso base. Tá? Então a gente vai ter como base para o nosso algoritmo a capacidade de resolver pequenas instâncias desse problema computacional. E a gente precisa de mais uma coisa, a gente precisa ser capaz de resolver uma instância maior a partir da solução de instâncias menores, tá? De uma ou mais instâncias menores. Isso é o que a gente vai chamar de caso geral. Tá? Então, caso base é o caso, é a instância que é muito pequena e que eu sei resolver diretamente. Caso geral é uma instância grande que eu sei resolver a partir da solução de instâncias menores
e eu vou fazer isso fazendo a função chamar ela mesma para a instância menor. Tá? Então vamos ver um exemplo, que é o exemplo de calcular n fatorial, né? Lembrando que n fatorial é o produtório de igual a 1 até n do valor i, né? Então é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5 até vezes n. Tá? A gente sabe que 0 fatorial é 1, né? Então esse é o nosso caso base, um valor, uma instância pequena do meu problema, né? A menor instância que poderia ter, o menor valor de n para esse problema computacional. Então eu quero calcular 0 fatorial, isso eu consigo fazer direto. Se você me pedir 0 fatorial, eu simplesmente tenho que te devolver 1. Tá? E a gente sabe resolver n fatorial a partir de n menos 1 fatorial. Por quê? O n fatorial é o produtório de igual a 1 até n de i, né? Então eu posso escrever esse produtório como n vezes o produtório de igual a 1 até n menos 1 de i. Só que esse produtório aqui é de fato n menos 1 fatorial. Então n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Né? Faz sentido até, se você pensar que n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até 1, e n menos 1 fatorial é n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 até 1. Né? Então, se eu tenho n menos 1 fatorial, multiplico por n, eu consigo calcular n fatorial. Então a ideia vai ser essa. Quando o n é muito pequeno, quando o n é 0, eu sei calcular 0 fatorial direto. E quando eu quero calcular um n maior do que 0, eu sei que n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Né? Então aqui eu estou resolvendo o problema com uma instância menor, uma instância de valor n menos 1 ao invés de valor n, que era o que eu estava querendo resolver. Tá? Então o nosso código, a nossa função em si, é muito curta e até simples. Tá? Mas às vezes é difícil cair a ficha do que ela está de fato fazendo. Tá? Ela está quase te dando uma regra. Né? Então dizendo o seguinte, def fatorial n. Se o n for 0, eu devolvo 1, porque 0 fatorial é 1. Se o n não for 0, eu devolvo n vezes o fatorial de n menos 1. Tá? Então eu estou basicamente dizendo caso base, né? Então meu caso base é n igual a 0. Um caso base é uma instância pequena que eu sei resolver diretamente. E um caso geral, né, que é o n diferente de 0, aqui estou pensando que você vai me dar inteiros positivos só, tá? Então n maior do que 0 é o caso geral, né, o que não é caso base vai ser caso geral, e eu resolvo ele a partir de chamar a função para instâncias menores, tá? Então eu sei calcular n fatorial a partir do fatorial de n menos 1. Tá? Mas isso parece, quando a gente olha num primeiro momento, às vezes pode dar a impressão de que eu estou descrevendo uma regra que faz sentido, né? 0 fatorial é 1 e n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial, mas que parece que é difícil de entender, talvez, por que isso funcionaria, né? Porque eu estou falando calcular fatorial de 10, eu preciso saber calcular fatorial de 9, mas eu não sei calcular fatorial de 9, eu só sei calcular fatorial de 0. Né? Para calcular fatorial de 9, eu preciso saber calcular fatorial de 8. Tá? Então, como que isso pode funcionar se a função está chamando a ela mesma? Né? E aí o Python e as linguagens de programação de forma geral, elas sabem qual linha de código fez a chamada para uma certa função. Tá? Então sabe que quando, por exemplo, o n era igual a 10, eu vi que n era diferente de 0, executei a linha 5 chamando o fatorial de 9, o Python sabe que eu chamei a função fatorial na linha 5 e que eu tenho que voltar para essa linha 5 depois. Isso gera aquilo que eu falei lá atrás com o nome de pilha de chamadas. Né? E é como se fosse uma pilha de pratos, né? Eu vou até usar essa analogia na aula de hoje, tá? Que
quando você faz uma chamada de uma função, essa função vai em cima da que você estava. No caso, o fatorial vai poder ir em cima de fatorial mesmo, não tem problema. É uma nova chamada para a função fatorial. O Python também sabe qual era o valor das variáveis locais, tá, antes de chamar a função. Tá? E ele consegue restaurar esse valor quando ele voltar da chamada recursiva. Então o n equivale 10, por exemplo, e ele chama essa função fatorial passando 9 para o n, mas imagina que é uma cópia desse n, é outra variável que por acaso também chama n, valendo 9. Porque quando aquela função fatorial acabar, o n aqui vai voltar a valer 10. Tá? Isso eu acho que vai ficar um pouco mais claro na hora que eu simular essa função fatorial. Então vamos fazer isso. Digamos que eu vou lá e chamo a função fatorial passando o valor 4. Tá? Estou em outra função lá, que não tem nada a ver com a função fatorial. Tá? E eu chamo lá, sei lá, print fatorial de 4, porque eu quero saber o valor de 4 fatorial. Tá? Bom, então eu chamei essa função fatorial, né, com n valendo 4. E como n é diferente de 0, a gente vai dar esse return n vezes fatorial de n menos 1. Então é isso que a gente tem. Só que eu preciso fazer essa chamada, que a gente chamaria de uma chamada recursiva, essa chamada para a própria função fatorial, com n valendo agora 3. Então, por cima dessa execução aqui que eu estou tendo, eu tenho uma nova chamada para a função fatorial que vai por cima nessa pilha de chamadas. É a função fatorial novamente, só que com n valendo 3. Né? E como 3 não é 0, vai devolver o fatorial de n vezes fatorial de n menos 1. Ou seja, essa chamada aqui vai devolver, vai chamar fatorial agora de 2. Então, vai de novo por cima da pilha essa chamada que a gente tem fatorial com n valendo 2. Nesse momento, essas 3 chamadas estão ativas. Essa do n igual a 4 está esperando a resposta da fatorial de n igual a 3, a do n igual a 3 está esperando o fatorial de n igual a 2, e a fatorial de n igual a 2 vai ficar esperando o fatorial de 1. Né? Como n2 era diferente de 0, né, eu fui para a linha 5. Agora, n é diferente de 0, eu vou de novo para a linha 5, né, até eu chegar no meu caso base. Né? Então aqui eu chamei fatorial de n menos 1, n vale 1, então eu chamei fatorial de 0. Então agora eu estou em fatorial, com n valendo 0, então a ideia é essa, né? n igual a 4 é uma instância muito grande, eu não sei resolver diretamente, eu preciso da ajuda da solução de 3 fatorial. Calcular 3 fatorial, 3 é muito grande, então eu preciso da ajuda de 2 fatorial. 2 fatorial é muito grande, preciso da ajuda de 1 fatorial. 1 fatorial é muito grande, preciso de ajuda de 0 fatorial. 0 fatorial eu sei resolver diretamente. Tá? Então eu sei que fatorial de 0 é 1. Né? Note que aqui eu não fiz uma nova chamada recursiva. Então eu vou fazendo chamadas recursivas. As chamadas vão sendo empilhadas na pilha de chamadas até o momento em que eu chego na base. Quando eu chego na base, eu tenho o resultado do caso pequeno. Tá? Então agora eu consigo devolver o valor 1. Então, o fatorial de 1 estava lá, eu tinha feito devolva n vezes fatorial de 0. Fatorial de 0 devolveu para a gente 1. Então ele tem que devolver n vezes 1. Tá? Só que note que não é o n0, que era o último valor de n, porque esse valor 0 para n é para essa chamada. Quando eu volto, o Python volta o valor da variável n para 1. Tá? Ela volta a valer 1. Né? Então aqui eu vou devolver 1 vezes 1, que dá 1.
né? E é o que a gente esperaria, fatorial de 1 é 1. Né? E aí a gente então devolve aqui, e essa função fatorial para n igual a 2 tinha chamado fatorial de 1, que a gente calculou recursivamente que vale 1. Né? E agora ela vai devolver n, que vale 2, vezes 1, então vai devolver 2. E aí, fatorial de 3 vai devolver n vezes 2, né? Porque o fatorial de 2 é 2, né? 2 vezes 1. Então, fatorial de 3 vai devolver 6, que é o 3 fatorial a gente sabe que é 6. E agora sim, fatorial de 4 vai devolver 4 vezes 6, ou seja, 24, tá? Que é o valor de 4 fatorial. Então, a ideia é sempre essa. Apesar de quando a gente olha aqui, parece meio místico ou meio estranho, no sentido de que ela está definida em função dela mesma, então como é que isso pode funcionar? A ideia é que conforme a gente vai resolvendo casos cada vez menores, né, a uma hora a gente chega na base, a hora que a gente chega na base a gente sabe o resultado, e aí a gente consegue voltar resolvendo esses casos, né, menores até chegar no meu caso original aqui. Um outro exemplo, tá, de quando a gente poderia usar recursão. A gente pode usar recursão para um monte de coisa, mas deixa eu dar um exemplo parecido com esse do fatorial, né? Que é o seguinte, a gente tem uma progressão aritmética, lembrando, progressão aritmética é uma sequência de números A1 até AN, onde você tem um número R, tal que o AI é igual ao AI menos 1 mais R, né, para todo I maior do que 1, e menor ou igual que n. Então, você começa com algum valor A1, né, que não depende de nada, mas o A2 é A1 mais R, o A3 é A2 mais R, o A4 é A3 mais R, e assim por diante. Né? Então, a gente quer um algoritmo recursivo para calcular a n. Bom, se você me desse que n é igual a 1, então é fácil, né? Eu só tenho que te devolver o próprio A1, que é o primeiro elemento dessa progressão aritmética. Agora, se você me pedir um n maior do que 1, eu sei que o AN é igual ao AN menos 1 mais R. Então, eu sei calcular o AN a partir de uma instância menor, a partir de uma PA, que também começa com A1, que também tem razão R, certo? Mas que tem um elemento a menos, então é uma instância menor desse problema que a gente quer resolver, tá? E por isso a gente pode usar recursão para resolver esse problema, tá? Então a gente está indo de uma instância maior para uma instância menor. Então a solução é bastante parecida com a que a gente viu do fatorial, né? Eu tenho essa função AN, ela calcula o enésimo termo de uma PA, desculpa, iniciando em A1, não A0, com razão R. Tá? Então ela está calculando o enésimo termo da PA que começa em A1 com razão R. E se o n for igual a 1, eu simplesmente tenho que devolver A1. Né? E se o n for maior do que 1, eu vou devolver o último termo da progressão aritmética que começa em A1, tem razão R e tem n menos 1 elementos, né? Ou seja, eu estou calculando o AN-1 dessa progressão aritmética, mais R. Tá? Então é bastante parecido com o que a gente viu lá do n fatorial. Né? Aqui no meu caso base, quando o n for igual a 1, devolvo esse A1 que você me passou. Aqui eu tenho meu caso geral, que depende da chamada da função, o A1 continua igual, o R continua igual, mas eu fui para uma sequência, uma progressão aritmética menor, né, com n menos 1 elementos. E se eu quisesse imprimir essa progressão aritmética, tá? Ali eu só estou devolvendo o último elemento. Vamos ver uma versão que imprime toda a progressão aritmética. Tá? Então aqui eu tenho, agora eu chamei de PA, essa função, ela recebe o A1, primeiro elemento, o R, que é a razão, e o número de elementos. Se o n for igual a 1, eu simplesmente tenho que imprimir esse A1, né?
E essa função aqui, para ficar mais simples, eu estou devolvendo também o último elemento da progressão. Então, uma progressão de tamanho 1, eu devolvo a 1. Tá? Só para não ter que fazer duas funções separadas, aqui eu estou fazendo tudo uma vez só. Tá? Então, se o n for maior do que 1, o elemento atual dessa progressão aritmética, digamos o AN dessa progressão aritmética, é pegar o último elemento dessa progressão aritmética e somar R. É a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Tá? Só que agora eu vou imprimir esse número e depois eu vou devolver ele. Tá? Vamos depurar isso e eu acho que tendo esses prints vai ficar um pouco mais fácil de entender de fato o que está acontecendo na recursão. Então a gente tem aqui esse código, igual que está lá no slide, e a gente vai debugar ele. Tá? Então, coloquei um breakpoint aqui já na linha 2. Né? E a gente vai olhar algumas coisas. Primeiro, aqui na esquerda a gente tem essa pilha de chamada, call stack. Tá? Então, esse módulo é essa chamada da linha 11. Tá? Então, é para cá que ele vai ter que voltar depois. Essa indicação de módulo é porque não estava dentro de nenhuma função. E aí a gente está nessa função PA na linha 2. Tá? Então, a gente está aqui. Eu chamei essa função PA para essa progressão aritmética aqui, que o A1 é 3, o N é igual a 5, não, desculpa, o R é igual a 5 e o N é igual a 4. Tá? Então, é uma progressão aritmética de 4 termos, razão 5, começando com o valor 3. Tá? E o que eu quero que vocês percebam também é aqui na esquerda, então, os valores dessas variáveis locais, A1 é 3, N é 4 e R é 5. Né? E aí vamos ver o que acontece. Então eu tenho N vale 4, eu não entro nesse caso base. E aí, para calcular esse atual, que é o elemento atual que eu estou tentando calcular da progressão aritmética, eu vou ter que calcular o elemento anterior a ele. Então, esse é o quarto elemento da progressão aritmética. Eu vou ter que calcular o terceiro elemento da progressão aritmética antes de poder imprimir esse número. Tá? Então, a gente vai chamar recursivamente PA com o mesmo A1, o mesmo R, só que agora o N valendo 3. E eu vou apertar esse step into porque eu quero entrar de novo na função. Tá? Olha só minha call stack aqui, minha pilha de chamadas. Eu tenho essa PA aqui na linha que está parado na linha 6, esperando a resposta dessa PA que está parado na linha 2. Tá? E olha só, aqui quando eu seleciono aqui essa PA dessa call stack, o N vale 4, mas para essa daqui vale 3. Então o Python sabe que para essa execução da função PA, o N vale 4, e para essa execução de PA, N vale 3. Tá? Bom, o N não é 1, e aí para calcular o terceiro termo dessa PA, a gente vai precisar calcular o segundo termo dessa PA. Então a gente faz isso recursivamente. Agora o N é igual a 2 e eu tenho 3 execuções de PA aqui na pilha de execução. A que eu estou nessa agora e essas outras duas estão paradas na linha 6, esperando o resultado. Para calcular o segundo elemento dessa PA, eu preciso calcular o primeiro elemento dessa PA, então eu vou fazer essa chamada recursiva. E agora sim, eu tenho N igual a 1 e eu vou cair no caso base, antes eu estava caindo só no caso geral. Né? Então, quando eu tenho um elemento, a gente sabe que a gente deve imprimir esse elemento. Então, eu imprimi aqui 3, é o primeiro elemento da minha PA. E a gente queria, essa função PA, ela devolve para a gente
o enésimo termo da PA, que começa em A1 e tem razão R. Como o N é 1, a gente tem que devolver o próprio A1, né, que é 3. E agora olha só, aqui na esquerda, a gente tem então ativo 4 chamadas de PA, uma para N igual a 4, uma para N igual a 3, uma para N igual a 2, e aí essa que eu estou com N igual a 1. Né? E aí eu vou devolver a 1, que no caso é 3. E agora, olha só, eu tenho 3 chamadas de PA ativa, porque aquela lá acabou quando eu devolvi, né? E até aqui o Visual Studio Code está me avisando, ó, foi devolvido da função PA o valor 3, né? Então, esse PA foi chamado, devolveu 3, esse R valia 5, meu atual está valendo 8, né? Então, eu estou calculando o segundo termo da PA a partir do primeiro termo da PA que foi devolvido recursivamente, mais R. Então, o atual está correto, né? 3 mais 5 igual a 8. E aí eu vou imprimir esse atual. Né? E esse atual é o segundo termo dessa PA. Então, é ele que vai ser devolvido para essa outra chamada aqui que está parada na linha 6 esperando. Então, a gente voltou para aquela lá, foi para a próxima linha 7. O PA devolveu 8, que foi esse segundo elemento da minha progressão aritmética. E eu estou calculando o terceiro elemento da minha progressão aritmética. O que eu fiz? Eu fiz o 8 do PA mais o R para obter o 13, que é o terceiro elemento dessa PA. Né? E aí eu imprimo 13 e volto, né? Devolvo 13, então o 13 mais o 5 faz o atual ser 18. Note aqui na esquerda que agora eu estou na última, naquela primeira, desculpa, na verdade, a primeira chamada de PA que eu fiz, né, a que estava mais baixo na pilha, né, que é a do N valendo 4, que foi o que eu chamei aqui na linha 11. Né? E aí eu calculo o quarto termo dessa PA a partir do terceiro termo mais R, né? Imprimo o valor 18, porque é 13 mais 5, e devolvo esse 18. E o programa acaba, porque ele seguiria aqui depois da linha 12, porque a gente acabou essa execução. Então essa é a ideia, a gente está interrompendo a execução da função várias vezes, né, até chegar no caso base, calcular o resultado e depois voltando da recursão para ter o resultado para o caso grande. Um outro exemplo bastante famoso de recursão é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci começa com 1, depois vai para 2, 3, 5, 8, 13, tá? Então ela é formada da seguinte forma, começa com 1 e 1, e aí cada elemento a seguir da sequência de Fibonacci é a soma dos dois anteriores. Então comecei com 1 e 1, 2 é 1 mais 1. Aí eu tenho, para formar o próximo número, 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. E assim por diante. Ou seja, a gente pode escrever a seguinte fórmula para a sequência de Fibonacci. Fibonacci de n é igual a Fibonacci de n menos 1 mais Fibonacci de n menos 2, se o n for maior do que 2, e Fibonacci de n é igual a 1 se n for igual a 1 ou igual a 2. O que eu quero dizer Fibonacci de n aqui é o enésimo elemento da sequência de Fibonacci. Tá? Então o enésimo elemento da sequência de Fibonacci é a soma dos dois anteriores, se o n for maior que 2, ou é 1 se n for igual a 1 ou igual a 2. Tá? Então isso daqui é o que a gente chama na matemática de recorrência. Tá? Uma função que é definida recursivamente. A função é definida a partir dela mesma. Tá? E para isso ela precisa ter algum caso base também. Né? Algum caso em que ela não é definida a partir dela. Tá? N fatorial é outro exemplo de recorrência. Né? N fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial, se n for maior que 0, e n fatorial é igual a 1 se n for igual a 0. Tá? E recorrência
e recursividade são meio que dois sabores da mesma coisa, né? A recorrência é uma função matemática e recursividade, recursão, é uma técnica de projeto de algoritmo, tá? Que muitas vezes a gente usa, inclusive, para resolver recorrências matemáticas, tá? Mas a gente usa para outras coisas também. E aqui, na definição dessa função, a gente tem dois casos bases, se o n for 1 ou se o n for 2. Então, são dois casos onde eu sei resolver o problema diretamente, né? E um caso geral. E no caso geral, a gente está resolvendo uma instância, né, n, a partir de duas menores aqui. Então, está aqui Fibonacci de n, tá? Fib_n, eu chamei de Fib a função. E aí isso daqui é uma tradução simplesmente do que está lá. Se n for igual a 1 ou n for igual a 2, eu devolvo 1. Se não, eu devolvo Fib de n menos 1 mais Fib de n menos 2. E vamos simular isso para entender o que está acontecendo, até porque aqui eu tenho duas chamadas recursivas para a função Fib. Tá? Então, Fib de 5, eu tenho que devolver Fib de 4 e mais Fib de 3. O que o Python vai fazer? Ele vai chamar essa função, e enquanto essa função não devolver um valor, essa função toda vai ficar parada esperando. Quando essa função, quando Fib de n-1 for calculado, receber um valor, aí ele vai calcular Fib de n-2. Quando terminar de calcular Fib de n-2, ele vai somar os dois valores. Tá? Então, ele vai pedir para calcular Fib de 4. Fib de 4, você tem que chamar Fib de 3 e Fib de 2. Tá? Então, a gente vai primeiro chamar Fib de 3. Fib de 3, você tem que calcular Fib de 2 e Fib de 1. Primeiro, a gente vai calcular Fib de 2. Fib de 2 é um caso base. Ele simplesmente devolve 1. Né? E aí, aquela expressão da linha 5 para n igual a 3, o Fib de 2 deu 1, e a gente então a gente tem que calcular agora Fib de n menos 2. Né? Como n é 3, vai ser chamado Fib de 1, que também é um caso base e que devolve 1 para a gente. Tá? Então a gente descobriu que o Fib de 3 é 1 mais 1, e a gente devolve, então, 2 para o Fib de 4, para a função Fib com n igual a 4. Tá? Então, a gente tem 2 aqui, mas falta calcular a segunda parte da expressão, Fib de n menos 2, n valendo 4, né? Fib de 2 é simplesmente 1, caso base, então devolve 1. Então, a gente descobriu que Fib de 4 é 2 mais 1, 3. Né? E aí essa chamada do Fib de 5, para calcular Fib de 4, o resultado foi 3. Agora ele precisa calcular Fib de 3 aqui para somar. Fib de 3, você precisa calcular Fib de 2 e Fib de 1. Fib de 2 é simplesmente 1. E Fib de 1 também é simplesmente 1. Então a gente conseguiu calcular Fib de 3, 1 mais 1, 2. Voltou aqui para a chamada do Fib com n valendo 5, o 2. Então eu descobri que Fib de 4 é 3, Fib de 3 é 2, então Fib de 5 é 3 mais 2, 5. Tá? E aí a gente conseguiu calcular o Fibonacci. Então você pode ter várias chamadas recursivas, né, para resolver. Então o caso geral pode depender de vários casos menores, tá? Não tem nenhum problema com isso, mas note que você vai primeiro calcular todo o Fib de n-1 para depois calcular o Fib de n-2. Né? É assim que o Python vai... Primeiro ele vai chamar essa função, e depois quando ela devolver algum valor, que ele vai chamar essa função, devolver algum valor. Mais um exemplo muito clássico, todos esses exemplos são bem clássicos, na verdade, tá? Mas é o algoritmo de Euclides. Tá? Então vamos lembrar que eu digo que x é um divisor de y se existe um inteiro k, tal que eu posso escrever x como k vezes y. Né? Outra forma é você pensar que
que que y dividido por x dá um número inteiro k, né? Não tem resto, o resto é zero. Tá? Então isso significa x dividir y, ou x ser um divisor de y. E o máximo divisor comum entre A e B, denominado por MDC de A e B, é o maior número inteiro que divide tanto A quanto B. Né? Divide os dois simultaneamente. É divisor dos dois simultaneamente. Bom, qual é o MDC de A com zero? Né? Qualquer número x é divisor de zero. Tá? Porque eu posso escrever zero como 0 vezes x. Tá? Então, a gente diz que x qualquer número x é divisor de zero. Tá? Por essa definição que eu dei aqui em cima. Né? Porque eu falei, então chama x de zero. Desculpa, chama y de zero. Você consegue escrever x. Não, calma, eu me perdi. Tem uma coisa errada no meu slide. Aqui a minha frase está errada. Y é um divisor de x, certo? Se eu posso escrever x como um múltiplo de y. Tá? Aqui eu errei. Então, y é um divisor de x, se eu posso escrever x é igual a k vezes y. É aqui que eu errei. Tá? Então, x é um divisor de zero, se eu posso escrever zero como um múltiplo de x. Posso. Basta multiplicar x por zero para obter zero. Eu vou corrigir depois aqui no slide isso. Tá? Bom, além disso, se o x divide tanto A quanto B, um divisor comum de A e B, x divide também o resto da divisão de A por B, A módulo B. Tá? Vamos ver por que isso é verdade. Tá? Eu posso escrever qualquer número como uma divisão de um outro número mais um resto. Tá? Então eu posso escrever A como K vezes B mais R, né, onde B é o número que estou usando para dividir o A, K é a divisão inteira de A por B e R é o resto da divisão de A por B, né, da divisão inteira de A por B. Então eu posso escrever A como algum número inteiro K vezes B mais R, tá? E o R é o resto da divisão de A por B, né? Então A mod B é esse R. Então esse R é igual a A menos K vezes B. Para algum número K, que é um número inteiro. Tá? E a gente está supondo que x divide tanto A quanto B. Então A é igual a QA, algum número QA vezes x. E B é algum número QB vezes x. Tá? Então, quanto que é A mod B? A mod B, a gente viu que é A menos esse K vezes B. Né? O A gente sabe que é QA vezes X. O B a gente sabe que é QB vezes X. Então, a gente tem QA vezes X menos K vezes QB vezes X. E a gente coloca o X em evidência. E a gente tem QA menos K vezes QB. E isso tudo é um número inteiro. Né? Então, a gente acabou de descobrir que x é um divisor de A mod B. Tá? Porque isso daqui tudo é um número inteiro. Porque QA é um número inteiro, QB é um número inteiro, K é um número inteiro. Então, QA menos K vezes QB é um número inteiro. Então, a gente tem a seguinte recorrência, que é o MDC de A e B, é o MDC de B e A mod B, se o B for diferente de zero, e é simplesmente o A, se o B for igual a zero. Porque talvez faltou uma frase aqui, né? Se qualquer número divide zero, então o MDC de A e zero é o próprio A, né? Porque o maior divisor que o A tem é ele mesmo. Tá? Então a gente tem essa recorrência,
com um caso base, né? Se B for igual a zero, a gente tem o A, e um caso geral, se o B for diferente de zero, a gente tem MDC de B e A mod B. Só que para usar recursão, a gente tem que ir sempre do maior para o menor, da maior instância para a menor instância, tá? E a gente tem que eventualmente chegar na base. Tá? Mas note que A mod B é menor do que B, né? Porque o resto da divisão de A por B tem que ser menor do que B, senão podia ter tirado mais uma vez o B, né, do A. Ou seja, a gente está sempre diminuindo esse segundo termo aqui. Tá? O primeiro termo ele está mudando de A para B, por aí vai, mas o segundo termo, ele primeiro é B, depois ele é A mod B, certo? E aí ele vai toda vez diminuindo, do B eu estou indo para A mod B que é menor. Tá? Então estou indo do maior para o menor nesse segundo termo aqui da minha expressão. Tá? Então, está aqui a minha função de recorrência, esse é o algoritmo de Euclides. Se B for zero, eu devolvo A, se não, eu devolvo o MDC de B a resto da divisão por B, né? A mod B. Então, vamos simular só para ver. A gente tem, digamos, A igual a 40 e B igual a 70. Então, a gente tem que devolver o MDC de 70 e a resto da divisão por B, que é 40, né? Porque 40 dividido por 70 dá 0, com o resto 40. Tá? Então agora a gente só inverteu o A com o B, tá? Mas note que o B diminuiu de 70 para 40. O A aumentou? Sim, mas a gente vai ver que o B sempre vai diminuir e que ele vai eventualmente chegar em 0. Tudo bem, agora eu tenho que, para calcular MDC de 70 e 40, eu tenho que calcular MDC de 40 com o resto da divisão de A por B, vai dar 30, né? Então eu tenho calcular MDC de 40 com 30, para isso eu vou calcular MDC de 30 com 10, né? E para calcular MDC de 30 com 10, eu vou calcular MDC de 10 com 0, porque o resto da divisão de 30 por 10 é 0. Tá? Note aqui que o B foi caindo sempre, né? Até chegar em 0. Sempre vai chegar em 0, já que a gente está trabalhando só com números inteiros positivos. Tá? E eu estou fazendo o resto da divisão cada qual. Tá? Então, MDC de 10 e 0 dá 10. Né? Que é aqui, linha 3, retorna A, então vai retornar 10. E aí ele vai, então esse MDC eu descobri que é 10, devolvo 10, devolvo 10, devolvo 10, tá? Então eu descobri que o MDC de 40 e 70 é 10. Aqui, nos outros exemplos que a gente viu, a gente pegava o resultado da função e fazia alguma conta com ele, somava, né, multiplicava. Aqui eu não preciso fazer isso, eu só tenho que devolver o MDC, porque o MDC de A e B é a mesma coisa que o MDC de B, A mod B. E antes de passar para os exercícios, eu quero dar um mau exemplo aqui de recursão, quando a gente não deveria usar recursão, que é um problema clássico chamado de 3n mais 1 ou 3x mais 1. Tá? Então considera a seguinte sequência de números. Você começa com um número a 0 que você escolher, inteiro. Tá? Se o AI, em algum momento que você gerou, for igual a 1, você para de gerar a sequência. Se não, se esse AI for par, você vai gerar o próximo elemento da sequência como AI dividido por 2. Tá? Se o AI for ímpar, você vai fazer o próximo elemento da sequência como 3 vezes AI mais 1. Por isso que esse problema é chamado de 3n mais 1, porque a partir do momento que você está no n, se o n for ímpar, você vai para 3n mais 1. Tá? Então você multiplica aí por 3 e soma 1. Tá? E aí um matemático chamado Collatz, ele fez uma conjectura, né? Ele acha que isso é verdade, tem evidências, tem grandes evidências que seja verdade, mas não tem uma prova de que isso é de fato verdade,
que qualquer A0, número inteiro positivo que você escolher, inicial, essa sequência vai sempre terminar, eu sempre vou chegar em 1. Tá? Então, de vez em quando, eu vou diminuir o valor, porque eu estou dividindo por 2. De vez em quando, eu vou aumentar, tá? Mas eventualmente eu chegaria no 1. Tá? Então, eventualmente a gente chegaria em A1. Tá? E eu posso fazer com o que a gente viu de recursão um código em Python para gerar sequência. Né? Eu paro se eu chegar em AI igual a 1. Se o AI não for 1, eu divido por 2 for parse. Se for ímpar, eu multiplico por 3 e somo 1. Tá? Só que a gente não teria certeza que a execução terminaria, porque a gente não sabe se a conjectura de Collatz é verdadeira ou não. Tá? Então, a gente tem um código que eu não sei se para qualquer n, qualquer valor inicial, qualquer A0, o programa termina ou não. Né? Então, pensando que um algoritmo seria algo que sempre termina, aqui eu não sei se isso é verdade, por causa que eu não sei se a conjectura de Collatz é verdadeira ou é falsa. Tá? E aí o problema é esse, a gente não está indo de uma instância maior para uma instância menor quando o AI é ímpar. Se eu sempre vou diminuindo e eu só estou trabalhando com números inteiros, né, eu sei que eu vou ter que chegar na base em algum momento. Tá? Então a ideia é ir diminuindo até chegar de fato na base. Né? Aqui de vez em quando eu aumento o tamanho da minha instância, tá? Então está violando essa ideia de ir resolvendo o que é maior a partir do que é menor. Algumas dicas sobre recursão. Você precisa sempre ter pelo menos um caso base, tá? Porque você sempre tem que eventualmente chegar em algum caso pequeno o suficiente que dê para resolver direto, sem usar recursão. Para qualquer instância, você sempre precisa chegar em alguma das bases que você tem, tá? Você precisa ir da instância maior para a instância menor, né? E se você crescer, mesmo que nem sempre, só às vezes, pode ser que você nunca chegue na base e seu programa cicle. Tá? Se continuar igual, você vai ciclar. Se você tentar calcular n fatorial a partir de n fatorial, você vai ficar ciclando e nunca vai resolver o problema. Então você precisa calcular n fatorial a partir de n menos 1 fatorial, ou de n menos 2 fatorial, de alguma coisa menor do que n fatorial. Então veja esse exemplo aqui de uma função com um problema, com um erro aqui de Fibonacci. Tá? Então, o meu caso geral está somando fib de n-1 com fib de n-2. Né? Mas a minha base só tem n igual a 1. Né? Então, o que acontece se o n for 2? Se o n for 2, ele não é um caso básico, ele é um caso geral. Né? E aí eu falo que a soma de fib defeituoso de 1, que tudo bem, vai ser uma base, não vai ter problema, com fib defeituoso de 0. Né? Só que aí fib defeituoso de 0 não é um caso base, então vai calcular fib defeituoso de menos 1 com fib defeituoso de menos 2. Fib defeituoso de menos 1 vai precisar de fib defeituoso de menos 2 e de menos 3. O de menos 2, de menos 3 e menos 4. E isso daqui nunca termina. Tá? Na verdade, esse código vai terminar com um erro, tá? Que é o Python reclamando que você excedeu a quantidade de chamadas recursivas que você podia fazer na pilha de chamadas. Tá? Mas você vai ter um erro aí. E o problema é que você nem sempre está caindo na base. Né? Então a gente precisa dos dois casos, n igual a 1 e n igual a 2 aqui. Então a gente vai fazer agora 6 exercícios para reforçar essa ideia de recursão. De novo, e dessa vez vou reforçar isso, pause o vídeo, tente fazer os 6 exercícios antes de eu fazer, antes de eu mostrar a solução, para você ver se você conseguiu entender essa ideia de função recursiva. Tá? Então, o nosso primeiro exercício é fazer uma função recursiva que calcula a soma dos números naturais menores ou iguais a n.
Tá? Então, números naturais, a gente tem 1, 2, 3 e assim por diante, né? Então, se você me passar um n que é igual a 1, eu deveria devolver simplesmente 1. Né? Agora, qual é a soma de 1 mais 2 mais 3 até n? Né? Tudo bem, tem uma fórmula fechada para isso, mas eu não quero usar isso. Isso daqui é a soma de 1 mais 2 mais 3 até n menos 1, simplesmente mais um n. Né? Tá? Então, eu posso resolver isso daqui recursivamente e somar n. Então, eu tenho simplesmente a soma n. Se n for igual a 1, eu devolvo 1. Se não, eu tenho que devolver simplesmente n mais a soma dos n dos números naturais menores ou iguais a n menos 1. Tá? Então essa é a minha função recursiva, bem curtinha, né? E basicamente o que vai acontecer é que eu vou calcular essas somas, né? E vou somando n em cada passo. Eu vou até debugar isso daqui. Deixa eu chamar a função, senão não adianta. Então, soma de 3. Né? Então, n não é 3. Então, eu vou devolver soma de 3 com a chamada recursiva de n menos 1. Então, a função fica parada esperando eu calcular a soma de 2, que também não é um caso base. Então, soma de 2, dos dois primeiros números naturais, é 2 mais a soma do primeiro número natural. N igual a 1, eu tenho um caso base, devolvi 1, né? E aí eu devolvo 2 mais 1 e depois eu acabo devolvendo esse 3. Esse 3 mais o 3 que eu tinha calculado recursivamente. Exercício 2. Faça uma função recursiva e calcula a soma dos números naturais ímpares menores ou iguais a n. Tá? E aí eu vou só modificar essa função. Né? Seguinte, a soma dos naturais ímpares menores ou iguais a 1 é só 1. E a soma dos ímpares menores ou iguais a n depende um pouco só se o n que você me deu é par ou ímpar. Tá? Então, se o n for par, eu tenho que simplesmente calcular a soma para n menos 1. E se não, né, eu não tenho que somar o n aqui, senão eu tenho que somar o n e eu tenho que ir para o próximo. Bom, até posso fazer o seguinte. Até posso fazer isso. Tá? Então é o seguinte, se o número for par, eu não vou colocar ele na soma. Se o número for ímpar, eu vou colocar ele na soma. Tá? Então eu estou pulando os números pares, é só uma leve alteração daquele exercício. Tá? Aqui eu tenho dois casos gerais, um caso base. Né? Cada caso geral só faz uma chamada recursiva. Exercício 3. Faça uma função recursiva que calcula a soma de uma PA com valor inicial a 0, razão R e N termos. Tá? Então agora a gente quer somar a PA. Né? E aí, o que é a soma da PA? Ela é, se n for igual a 1, a gente tem simplesmente a 1, né? Quando eu só tenho um elemento. Se o n for maior do que 1,
eu tenho que fazer A1 mais A2 até AN, né? E isso daqui é simplesmente por assim. Esse é esse cara, e esse cara aqui é a soma da PA com N, né? Então é a soma para N menos 1 aí, mais o meu AN. Tá? Então eu vou usar a minha função recursiva, não está aqui, então eu vou fazer ela. Tá? Então, para calcular o enésimo termo da PA, dado A1, o R e o N, se o N for igual a 1, eu vou devolver simplesmente o A1, e se não, eu vou devolver R mais a chamada recursiva para A1, R e com N menos 1 elementos. Então isso daqui é só para eu calcular esse AN, né? E aí a minha função soma de PA recebe A1, R e N. Se N for igual a 1, devolve simplesmente A1, esse caso base. E se não, devolve o enésimo termo da PA, que começa em A1, tem razão R e N termos, mais a soma da PA, que começa em A1, R, tem razão R e tem N menos 1 termos. Então é esse cara aqui, esse somatório, mais esse AN. Só que o próprio AN eu preciso calcular ele de alguma forma, então estou calculando ele usando essa outra função, que por acaso é recursiva. Certo? Então aqui estou calculando isso dessa forma. Tá? Exercício 4, a gente quer fazer uma função recursiva para contar quantos dígitos um número inteiro positivo tem. Tá? Bom, então, a minha ideia é a seguinte, vamos pensar primeiro qual que é o caso geral, antes de pensar qual que é o caso base. Tá? Então eu tenho um número n lá, eu quero dizer quantos dígitos na base 10. Tá? Se eu pegar o resto da divisão por 10, na verdade, se eu dividir n por 10, né, eu removo um dígito de n, certo? Da base 10. Né? Só que eu só posso fazer isso se o n for maior do que 0. Né? Se o n for maior que 0, eu divido o n por 10, eu removi um dígito de n. Tá? Se o n for 0, ele tem um dígito, é verdade, tá? Mas eu só quero saber para números inteiros positivos, tá? Estritamente positivos, n maiores do que 0. Tá? Então eu vou dizer que ele tem 0 dígitos aqui, porque vai ser mais fácil para mim. Tá? Bom, aí a minha função é a seguinte, def dígitos n. Tá? Se o n for igual a 0, eu já removi todos os dígitos do meu número. Tá? Então eu vou devolver, tem 0 dígitos a serem removidos ainda. Se não, eu tenho um dígito pelo menos, porque o n é diferente de 0, e eu vou ver quantos dígitos esse número n dividido por 10 pode ter removido. Tá? Então eu vou só aqui imprimir dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, para vocês verem o que acontece. E a resposta é 6. Né?
porque vai ser 1 mais 1, 2, 3, 4, 5, a quantidade de dígitos de 1, 2, 3, 4, 5, aí que é 1 mais a quantidade de dígitos de 1, 2, 3, 4, que é 1 mais a quantidade de dígitos de 1, 2, 3, que é 1 mais a quantidade de dígitos de 1, 2, que é 1 mais a quantidade de dígitos de 1, que é 1 mais a quantidade de dígitos de 0, porque 1 dividido por 10 dá 0, né? Que soma 0, então tudo isso vai ter somado 6 no final. Exercício 5. Faça uma função recursiva que, dado uma string representando um inteiro positivo em binário, acha seu valor em decimal. Tá? Então a ideia é a seguinte, por exemplo, você me dá 1, 0, 1 e eu quero saber que número esse cara é em decimal, certo? Ele é... Deixa eu pensar... 5, né? Tá? Bom, se você me der uma string vazia, eu vou dizer que isso vale 0. Tá? Isso vai ser a minha base aqui. Me deu uma string vazia, é o número 0. Tá? Agora, se você me deu uma string S, né, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Deixa eu pensar como eu vou falar isso. Tá? Por exemplo, uma string de tamanho 3. Né? O que eu teria? Eu teria que o número... Deixa eu colocar assim, tamanho 4. Maior, vai. Isso, vou pegar uma string grande. Certo? Esse primeiro dígito da string... é ruim isso, né? A string, ela lê da esquerda para a direita. Bom, calma. Então, vamos fazer o seguinte. Tá. Então, isso daqui é, digamos, 2 elevado a 3, né? Mais S de 1 vezes 2 elevado a 2, mais S de 2 vezes 2 elevado a 1, mais S de 1... Opa, nossa, me confundi. 2, S de 3 vezes 2 elevado a 0, né? Então é a ideia do sistema posicional, que a gente já está acostumado em números decimais, por exemplo, só que aplicado ao binário, né? Então, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, assim como se fosse decimal, eu teria 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 e assim por diante. Tá? Então, minha string de tamanho 4, ela representa, ela é esse número aqui. Tá? E aí, como eu posso escrever isso daqui de uma maneira recursiva para lidar com uma string menor? Tá? Então, a ideia seria, digamos que eu quero calcular f dessa string, s, de tamanho 4, né? Só que, deixa eu chamar de t, por exemplo, essa string que vai de 0 até a posição 2. Estou usando uma slice aqui. Né? Eu quero calcular f de s a partir de f de t, porque t é menor. Né? E a string vazia eu sei que dá 0. Tá? Então, o que a gente quer é reescrever essa expressão aqui da seguinte forma. A gente quer tirar esse S de 3 aqui, tá, para fora, e eu vou colocar um 2 em evidência aqui. Certo? Ou seja, o que eu estou te falando é que para calcular f de S, eu posso calcular f de t, né? Porque isso eu estou pegando a representação binária dessa string t, que é esse slice aí, né? E convertendo para decimal, tá? Multiplicando por 2 e somando o último elemento da minha string.
da minha S3. Como 2 elevado a 0 é 1, eu posso escrever isso daqui. Tá? Então, uma forma de eu escrever a representação decimal desse número que foi me dado em binário é isso. É achar a representação decimal dos primeiros dígitos, exceto o último, multiplicar por 2 e aí somar o último dígito. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Então, vou chamar de decimal. Eu recebo uma string S, então, né? Se o comprimento de S for igual a 0, eu simplesmente devolvo 0. Se não, então S tem pelo menos um bit nela, né? O que eu quero fazer? Eu quero devolver a representação decimal dos primeiros, todos os primeiros bits de S, exceto o último. Então, vou usar uma slice aqui. Então, eu quero do primeiro, do S0, S1, S2, até o último dígito, lembrando que o do slice não inclui o último, né, como range, mas esse último dígito, né, só que ele tem que ser convertido para inteiro. E aí vamos calcular decimal, por exemplo, de 101, ver se funciona. Não funcionou. Ah, sim, porque eu esqueci de multiplicar por 2 aqui, que é o que eu tinha falado na minha expressão. Então, eu calculo a representação decimal de todos os bits, exceto o último, multiplico por 2, tá? E aí eu somo o último elemento. Então, agora sim, deu 5, que era o resultado que a gente queria, mas vamos debugar, porque eu acho que esse é um código razoavelmente elaborado. Né? Eu esqueci de colocar um breakpoint. Certo. Então lá, minha string S vale 101, né? E aí eu quero calcular decimal de 10, multiplicar por 2 e somar esse 1. Então eu estou calculando decimal de 10, que também não é caso base. Para isso eu vou ter que calcular o decimal de 1, multiplicar por 2 e somar 0. Então, decimal de 1, minha base é a string vazia, então não é caso base. Então eu tenho que multiplicar, tenho que calcular decimal de 1. Desculpa, decimal da string vazia, que vai dar 0, multiplicar por 2 e somar esse 1. Né? Decimal da string vazia é 0. Né? E aí a gente devolve, vai devolvendo aqui as chamadas. Deixa eu rerodar, porque eu cometi uma besteira aqui e aí não vai dar para ver uma coisa. Tá, então a gente volta aqui. Então foi devolvido 0, porque era decimal da string vazia. E agora eu vou fazer 0 vezes 2 mais esse último elemento de S, que é 1. Então, decimal desse cara devolveu 1, né? Eu vou fazer 1 vezes 2 mais o último elemento de S, que é 0. Então eu vou devolver 2. E aí eu vou fazer 2 vezes 2, que vai dar 4, mais o último dígito desse S, que é 1, que vai dar o 5 que a gente queria. Tá? E aí por isso foi devolvido 5 e a gente imprimiu. Tá? Então, se você ficou com dúvida na recursão, tudo bem.
me escreve, fala com os monitores, etc. Se você não entendeu muito bem o que eu fiz dessa passada para cá, você precisa, isso é uma coisa bastante importante para a gente da computação, saber conversão de binário para decimal e de decimal para binário, tá? Então, saber que a gente usa esse sistema posicional tanto para decimal, né? Para decimal a gente tem unidade, dezena, centena, milhar, etc. Né? Então a gente tem um número multiplicado por 10 elevado a 0, somado com outro número multiplicado por 10 elevado a 1, somado com outro número multiplicado por 10 elevado a 2 e assim por diante, né? Quando a gente tem essa string que a gente está acostumado a ver os números. Tá? E aí, em binário é a mesma coisa. O último número da representação binária a gente multiplica por 2 elevado a 0, aí a gente soma com o penúltimo número multiplicado por 2 elevado a 1, né? Aí o antepenúltimo multiplicado por 2 elevado a 2 e assim por diante, né? E aí aqui a única coisa que eu fiz foi colocar em evidência o 2 dos primeiros n-1 bits, né? Então eu fico com esse cara aqui e aí eu observei que isso daqui é converter o começo dessa string para decimal também, tá? Então eu posso converter o começo da string todo para decimal, multiplicar por 2 e somar com o último bit, porque isso aqui é vezes 2 elevado a 0. O exercício 6 é fazer o contrário. Desculpa, aqui eu quero, não faz sentido, dado um número inteiro positivo, achar o seu valor em decimal. Eu quero achar a string que representa ele em binário. Tá? É isso que eu quero fazer. Então, é em binário. É o exercício inverso. Eu te dou um número 5 e agora eu quero a string 101. Tá? E aí, o que eu preciso fazer é razoavelmente fácil. Né? Eu preciso, para converter de decimal para binário, né? Eu tenho que ver qual que é o resto da divisão de 5 por 2. Esse é o meu primeiro bit. Né? E aí eu divido 5 por 2 e repito. Tá? Então, se me deu um número n, tá? Se n for igual a 1 ou n for igual a 2, 2 não, a 0, por 0 ou 1, né? Na verdade eu vou fazer separado. Se o n for 1, eu devolvo simplesmente a string 1. Se o n for 0, eu devolvo simplesmente a string 0. Tá? Eu posso pôr um elif aqui se preferir. Se eu não estou em nenhum dos dois casos base, o que eu vou fazer é pegar o n, tirar o resto da divisão por 2, isso vai me dar esse último dígito do n. Tá? Deixa eu converter isso para string. E aí eu tenho que converter para binário o n dividido por 2. Né? Então eu tenho que... eu faço o resto da divisão por 2 para achar esse bit. Né? E aí eu basicamente tiro esse bit da jogada, né? Dividindo o n por 2. Tá? Então isso, como eu disse antes, você precisa saber um pouco de conversão entre bases, né? De uma base para outra, na hora de para fazer essas contas. Tá? Então isso daqui vai, se eu pedir agora para imprimir o binário de 5, a gente deve ver 101 aqui embaixo. 101. Bom? Então isso encerra esses exercícios de recursão.
E a gente ainda vai ter mais vídeo de recursão, certo? Com os conceitos mais avançados de recursão, mas eu preciso que vocês entendam bem esse vídeo antes de seguir em frente, tá? Porque vai ficar um pouco mais difícil o que a gente vai ver depois. Então entenda bem tudo que eu expliquei nessa aula, os exercícios que eu fiz, tente reproduzir os exercícios, tá? Antes de ver o próximo vídeo.